Olá, eu sou Lorena. Boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas e mais um vídeo para conversar sobre doenças crônicas e academia, ou seja, né, cursos de ensino superior. E dessa vez eu estou aqui para conversar com a Érica Mendes, que é historiadora. Ela tem lúpus e vai falar um pouco sobre como foi a descoberta da doença dentro do curso de graduação. Oi, Lori. Pronto, Lori. Primeiro quero te agradecer, né, pelo convite de estar dando esse depoimento aqui na página, né, por ter uma doença desconhecida e pouco debatida dentro da nossa sociedade. E com isso se carrega atrás de estereótipos, preconceitos, entre outras coisas. Mas eu quero compartilhar aqui um pouco, né, dessa minha vivência com lúpus. Eu descobri o lúpus entre 2014 e 2015. Não foi um processo fácil, né, para chegar ao diagnóstico, porque em 2014 eu tinha um plano de saúde que era um pouco meia boca, né, no popular. E aí eu fiquei por muitos meses com um médico que sabia do meu diagnóstico, mas que não me falou, apenas receitou. E foi por conta desse médico que hoje eu consigo ler exames com uma perfeição divina, porque tudo que chega para mim, eu acabo pesquisando, né, para saber um pouco. Então, eu atrasei meu diagnóstico em mais de um ano. Quando eu fui para o segundo, né, que já foi no SUS, né, e aí eu consegui o diagnóstico. Foi, assim, um momento muito difícil, porque geralmente o lúpus ele se manifesta na fase mais ativa da pessoa. Eu estava estudando, eu estagiava, estava num semestre mais pesado, que é o quinto semestre na área de história, é um dos mais pesados. E aí eu tive que parar minha vida, foi o primeiro internamento, então foi um choque de coisas, tudo de uma vez, né? Mas aí eu consegui me adaptar, né? Não foi uma adaptação muito fácil, né? Porque eu tive que perder aula, eu perdi trabalho e ainda ficava imaginando, né? Aquela sensação de que eu posso morrer a qualquer momento. E aí, na verdade, nem é assim. As coisas não acontecem dessa maneira. Mas o que eu mais lembro desse período é que eu tive uma colega de sala no ensino médio, isso já tinha mais de 6, 7 anos, e essa menina, ela tinha esse diagnóstico. Eu também, naquele momento, eu não conhecia, mas a lembrança dela veio toda na minha mente, porque ela sofreu muito, principalmente, né, com as pessoas, porque é uma doença que é visível. E quando a doença é visível, a gente às vezes tem que esperar pela empatia do outro, que é uma coisa muito difícil. E ela acabou deixando a escola, porque com a quantidade de medicamento que ela tomava, ela acabou retendo o líquido. E com isso, a aparência muda, né? Eu sempre falo isso, que a pessoa vai me encontrar hoje de um jeito, mas depois de um ano ou dois, pode não ser da mesma forma. Só que ela não aguentou suportar, né? Era um monte de jovem, as pessoas brincavam muito com aquilo e eu cheguei a passar por alguns momentos assim. Mas em relação à universidade, nesse período, eu consegui ter uma relação muito boa com os professores, a ponto de eu conseguir fazer o semestre em casa, né? Eu mandava as atividades, eu tive muitos amigos aí durante a graduação que me ajudaram bastante com essas questões, mas até hoje não tem sido uma caminhada fácil, né? Eu continuei insistindo, né? Atualmente estou no mestrado agora, e também não tem sido fácil, né? Pandemia, Covid, tive aí Covid, e todas as sequelas que o Covid ele deixa nas pessoas. Mas eu tô continuando seguindo, né? Não é fácil, é por isso que eu nunca me boto como exemplo, né, de nada em relação a isso, porque eu acho que cada pessoa tem suas experiências, suas vivências e mais ainda uma estrutura. Se você não tiver uma estrutura mental, uma rede que te segure, as coisas não fluem com tanta facilidade. É verdade. Ter toda uma estrutura, tanto na universidade quanto em casa, né, é muito importante. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero te perguntar o que é lupus, para as pessoas que estão assistindo e não sabem o que é. Mas antes de falar de você falar sobre, eu quero dizer viva o SUS.
porque Com você certeza. descobriu o seu diagnóstico, né, por conta de um profissional do Sistema Único de Saúde, né, um sistema gratuito e que é muito bom, apesar de todos os pesares que não tem a ver com o SUS ser, enfim, não tem a ver com o SUS de fato, com as pessoas ali envolvidas, e que reforçar para as pessoas se vacinarem, porque você teve Covid, a gente estava falando, né, antes de começar a gravar, você teve Covid depois das 3 vacinas e mesmo assim você tem sequelas até hoje que você está precisando lidar. Então, se vacinem, tomem todas as doses necessárias e se cuidem, sobretudo, né? Se cuidem. E é isso. O que é o lúpus, né? A doença lúpus? Eu ainda quero salientar que eu fui tomar a 4ª dose porque eu acredito muito na vacina, eu acredito muito na ciência e a gente tem sobrevivido na Terra até hoje graças a esses avanços, né? O lúpus é uma doença que ela comete o sistema imunológico, ou seja, o sistema imunológico ele faz a parte de defesa, né, pra gente de todo tipo de corpo estranho. E no caso das pessoas com lúpus, esse sistema ele é ineficiente. Ele acaba fagocitando, ou seja, destruindo as próprias células de defesa. Ou seja, meu corpo está aberto a ser acometido por qualquer coisa porque há uma falha dentro do meu sistema imunológico. Então, é uma doença que não te garante defesa para nenhum tipo de acometimento. Então, é muito importante para as pessoas que têm doença autoimune, além do lúpus. A artrite reumatoide é uma doença autoimune também. Salvo engano, a psoríase também é uma doença autoimune. E se a gente não tiver esse cuidado de estar fechando essas barreiras de transmissão, todo momento a gente vai ser atacado por algum tipo de vírus ou corpo estranho que venha desencadear esses efeitos ruins no nosso corpo. E quem deu o diagnóstico para você foi o reumatologista ou foi algum outro profissional? Foi o próprio reumatologista. Nessa consulta que eu fui no Hospital Irmã Dulce, né? Quando eu cheguei lá, eu contei a ele todos os sintomas, né, que estava acontecendo e ele foi tão gentil comigo a ponto de me dizer: hoje você não vai embora, você só vai sair daqui quando eu conseguir te dizer o que é que você tem. Ele falou para mim nesse dia: eu vou arranjar um leito para você até 2 horas da tarde. Acho que isso era umas 8 horas quando eu estava com ele, até 2 horas da tarde. Fique aí, não vai embora, porque eu vou conseguir esse leito para você. E aí ele conseguiu esse leito para mim, me deu toda a assistência, a equipe é muito boa, né? E aí eu fui fazendo os exames e com isso o diagnóstico foi fechado, né? Com muito medo, né? Porque era uma coisa desconhecida, eu não conhecia até então. Na minha família, não há nenhum caso comprovado, apenas uma bisavó, parte de mãe, que sentia essas dores articulares. Eu até lembro quando eu era criança que ela não saía da cama. Ela sentia muitas dores, só que a gente não tem como provar que ela de fato tinha lúpus, mas pelas coisas que eu já li até hoje, o lúpus ele é hereditário, um pouco hereditário, e que sempre vem da família do lado materno. Aí eu não sei explicar se realmente de fato esse foi o caso dela, ou se ela tinha artrite ou uma outra coisa. Você falou sobre essa questão da família, eu tô querendo também investigar na minha família se alguém tinha essas dores entre aspas, né, inexplicáveis, dores fortes, para saber se eu tenho histórico na família de fibromialgia, que eu recebi o diagnóstico também, né? E aí depois que a gente recebe o diagnóstico, a gente vai ver que a gente já tinha sintomas antes, mas ninguém descobriu o que era. Eu já fui para vários ortopedistas que falavam: "Ah, é o joelho. É porque você usa muito computador". Mas assim, eu uso muito computador, mas eu sinto dor em tudo. Porque seria o computador se eu sinto dor em tudo? Enfim, foram vários anos aí para eu conseguir um diagnóstico. E o foco não sou eu, é você, eu já tô falando. Mas são porque são doenças muito parecidas em relação ao nível de dor, né? Eu também tive esses diagnósticos de ortopedista, né? É uma dor no osso, é falta de cálcio, você se alimenta com pouco cálcio e todas essas coisas, sendo que é uma doença que tem uma base muito mais forte no nosso sistema de controle do que qualquer outra coisa. E eu ainda não entendo por que o diagnóstico é tão difícil de ser fechado, a ponto de deixar o paciente ficar de lá e cá, passando por várias coisas, sem conseguir um tratamento logo adequado e fica sofrendo esse tempo. Eu sofri de 2014
até 2016 praticamente, para poder ter um diagnóstico. E fazendo o tratamento errado, né? Por conta do profissional, enfim. Enfim, o primeiro médico me disse que eu tinha artrite reumatoide. E eu não tinha artrite reumatoide. Aí você ficou esse 1 ano todo fazendo tratamento sem E resultado. sentindo muita dor, porque a doença, quando ela tá fora do controle, você sente tudo. Isso você estava no 5º semestre da Da graduação. graduação. O que é que você acha que mudou, assim, além de você estar fazendo o tratamento correto, né? O que é que mudou no seu entendimento dos processos, dos seus processos consigo mesmo, com o tratamento da doença? Na graduação, na época que você estava na graduação e agora no mestrado. Eu pergunto isso porque eu ficava insistindo. Eu não conseguia fazer as coisas, mas eu ficava insistindo e eu só piorava. Agora eu entendo que quando eu estou em crise, eu não posso forçar, porque eu vou acabar ficando mais tempo em crise e atrasando mais ainda minhas demandas. Como mudou assim para você esse processo? E sua orientadora, seu orientador, agora no mestrado, tem paciência? Como é que lida com essa questão? Durante a graduação foi um pouco mais complicado, porque foi um momento de descoberta. Foi um momento que, para além dos problemas de saúde, eu tinha uma rotina muito desgastante, porque eu estudava de manhã, à tarde eu tinha estágio, e as disciplinas que eu não podia pegar à tarde, eu tinha que voltar à noite para a UFBA. Então tinha uma jornada muito pesada. Foi um momento também que meus pais estão se separando, né? Eu estava num relacionamento tóxico e abusivo. Então foi um combo, sabe? Para mim, a pior parte é porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. E aí a pior parte para mim foi ver meu corpo mudando de uma forma em que eu não me percebia fazendo parte dele. Aquilo não era meu corpo. Eu não queria habitar naquele corpo. E ainda tem uma outra questão. Eu nunca gostei. Eu tenho uma dificuldade de receber ajuda. Então, Sei como é. a parte que é pior para mim é depender do outro para as coisas mais simples e que antes eu fazia sem nenhum problema. Essas foram as piores partes em relação à graduação. Em relação ao mestrado, eu já estava num momento melhor, né? Como eu estou agora, num amadurecimento melhor. Eu não digo que eu aceito a doença, mas eu aprendi a conviver, né? A saber onde é o meu limite, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Eu aprendi também a pensar que hoje eu posso estar ruim, mas amanhã eu posso estar bem. Então eu lido de uma forma muito mais leve do que anos atrás, sabe? Hoje em dia eu tenho menos vergonha de me expor, né? Porque por muito tempo eu não falava da doença. Hoje em dia eu já me sinto um pouco mais segura para poder estar falando nas redes, para estar postando uma coisa ou outra, né? Sobre o lúpus. Então, a minha relação hoje se tornou um pouco mais leve. Maravilha. E você teve apoio dos professores Sim, na graduação e agora no mestrado também sim. estão. Você está na UFBA também? Tô na UFBA. Durante a graduação eu tive da minha orientadora, que é a mesma minha orientadora do mestrado, e aí ela também conhece um pouco de doença autoimune, porque ela também tem doença autoimune. Então, nossa relação é tranquila em relação a essas questões, e eu consegui ter esse acolhimento também em relação a gente sabe que na pós-graduação a gente não consegue muitas vezes cumprir o prazo certinho. Acontece de tudo, e aí teve a pandemia, todas essas questões. Eu fiz uma cirurgia no meio do processo, mas agora eu já estou no final. Então ficou muito mais tranquilo. Maravilha. E você falou sobre cumprir prazos, e aí é algo óbvio, mas às vezes os programas não divulgam. Não são flexíveis também. Isso. E não divulgam a informação para não receber pedidos, né, de extensão de prazo. Mas a gente tem a possibilidade, a gente tem o direito de estender o prazo por questões de saúde. Então, se você que está assistindo tem alguma questão de saúde, seja psicológica, física, enfim, e precisa estender o seu prazo para entregar alguma atividade, você pode entrar com um processo e pedir o relatório, né, do médico, Isso. o relatório do psiquiatra, entrar num processo e pedir essa dilatação de prazo. É algo que é nosso direito, mas eu vejo muito pouco difundido, até nos sites dos programas, nos editais, porque quanto mais tempo o aluno fica,
no programa, mais embola lá o meio de campo, porque os professores se sobrecarregam de orientandos e aí diminui nota CAPES, mas não é questão de, nesse caso, né, nesses casos não é questão de o aluno ser irresponsável, é de necessidade mesmo. Não caia na asneira que nem a gente de não querer ajuda. Pois é, já me ferrei muito por causa disso. É isso, muito. Eu também tenho essa relutância de pedir ajuda e de dizer que não consigo. Não consigo. Isso, É eu bem tenho esse complicado. pensamento também, de tipo, não, mas antes eu conseguia fazer, porque agora eu não posso, eu vou até o final. Ou então vou incomodar a pessoa que tem outras demandas para poder ajudar a cobrir as minhas. Mas assim, eu agradeço muito, até nesse momento agora da pós, que eu tive muita gente também atrás para poder pesquisar para mim, né? Uma amiga, né, foi pesquisar para mim, coletar fontes para mim. E se ela não tivesse feito isso, eu não tinha conseguido nem concluir um dos capítulos, dos meus 2 primeiros capítulos. Então eu tive uma rede. A dificuldade é minha mesmo. Maravilha, é importante. Muito importante ter essas pessoas ao redor. Eu tô pensando aqui sobre sintomas, porque você falou que o lúpus o lúpus, enfim, é uma doença visível. Quais são os sintomas visíveis da lúpus? Na verdade, o lúpus tem 2 ou 3 variações, né? Tem o sistêmico e o discoide. O discoide é aquele que é manifestado na pele, né? A pessoa que tem lúpus discoide, ela tem a pele mais delicada, mais suscetível a ter feridas. Eu conheço uma pessoa que mora aqui no meu bairro que tem discoide e ela sofre muito em relação aos olhares e os comentários das pessoas. É muito sofrido. E uma pessoa que tem lúpus discoide pode desencadear o sistêmico, que é o que eu tenho. O sistêmico, ele ataca qualquer sistema do corpo. Então, quem tem discoide pode ter sistêmico e algumas variações do discoide se manifestam no sistêmico. Por exemplo, a pele. Como a gente não pode tomar sol. Se a gente toma sol, a gente ativa a doença e ainda faz essas feridas na pele. Aí, no meu caso, no lúpus que eu tenho, ele é articular, comprometeu as articulações, né? Hoje eu tenho artrose, artrite, tudo junto, e osteoporose, uma senhora de 90 anos. E uma senhorinha no corpo. Uma senhorinha, pois é. Na verdade, no corpo de uma senhorinha com a mente de uma Pois jovem. Exato. E aí eu tenho esse, aí tenho também os problemas pulmonares, que eu descobri o lúpus justamente por causa de um derrame na pleura, né, no pulmão. Cardíaco, né, eu já tive um derrame cardíaco também. E neurológico. Então, ele atacou, no meu caso, coração, rim, pulmão e cérebro. Então, ele ataca onde ele quiser. Maldito. Com certeza. Eu fico tentando fazer, não vou ficar xingando, porque... Eu faço isso também. Mas... Bem-vinda. Tem, assim, o que eu acho bacana falar também, além de... Obrigada por você ter respondido, né? Além de terem tipos diferentes da doença, a doença chega em pessoas em níveis, não sei se pode chamar de... Diferentes. Níveis diferentes. Eu conheço uma pessoa, a Karina Soares, que já participou de alguns vídeos aqui no Passos Entre Linhas, tem também lúpus sistêmico, mas o dela não, até onde eu sei, não provoca as feridas. Ela tem essa questão do sol mesmo, que ela não pode ficar muito no sol. São outras questões, e aí a gente conversa muito sobre os limites, né? De, tipo... Eu vou até onde eu posso. Ela faz muita coisa para casa, construção, pintura, mas aí ela vai buscando formas de fazer de uma maneira que não doa tanto, porque ela gosta de fazer para não deixar de fazer também. E aí é importante as pessoas estarem atentas aos sintomas e não entrarem, como eu entrei, num processo de negação, porque eu fazia, mas eu conheço pessoas que têm fibromialgia e que têm isso, isso e isso, então, eu não tenho fibromialgia, deve ser um diagnóstico errado. Até que eu encontrei um médico que me deu bastante segurança. E ele falou, olha, a doença chega para as pessoas de diferentes formas, da mesma forma que as pessoas são diferentes, né? Justamente por as pessoas serem diferentes, a doença chega nessas pessoas de diferentes maneiras. Então, não quer dizer que porque você não toma um remédio
conheço uma pessoa que precisou tomar morfina por conta das dores. Ele falou, não é porque você não precisa de morfina que você não tem. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, quando você estava falando que você não se coloca como referência, né? E Kika também, Karina, também fala que ela não não gostava de falar que ela tem lúpus porque as pessoas ficavam comparando. Ah, mas você faz um monte de coisa, como é que você tem lúpus? Ou diminuía o diagnóstico dela, ou ficava comparando e dizendo, se Karina pode, você também vai fazer. Mas não é assim. Na verdade, cada caso é um caso. Eu sempre falo isso porque eu sigo outras pessoas que têm lúpus e vejo que tem mulheres que têm uma vida ativa muito significativa, visivelmente nenhum tipo de sintoma que venha caracterizar o lúpus. Então, são casos bem particulares e não dá para colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Eu tenho uma médica que me acompanha há muitos anos, né? E isso foi um fator muito bom para mim nesse processo de ajeitar, ajustar a minha vida a isso, né? Ela é muito próxima a mim, a ponto de a gente ter uma relação pessoal, né? E isso me deu muita segurança para poder ir lidando com lúpus, né? Recentemente eu fiz uma consulta com ela depois desse último internamento que eu tive pneumonia, e ela falou para mim que de todos esses anos que ela tá comigo, de 2016 para cá, que foi a primeira vez em que todos os meus exames eles estavam ok. Mas isso foi um processo, porque começa tudo por aqui. E antes eu não tinha essa paciência, essa racionalidade que hoje eu tenho para lidar com a doença. E é por isso mesmo que eu não imprimo isso a ninguém, porque eu acho que cada um tem o seu tempo. Né? Algumas pessoas vão conseguir um tempo mais curto, outras vão conseguir bem depois e outras não vão conseguir. A gente está lidando com o ser humano e é bastante complicado. A coisa que mais me incomoda em relação ao diagnóstico, como eu já disse a você, é a limitação que as pessoas impõem a mim sem saber. Já taxando de que eu não posso fazer tal coisa, eu não posso comer tal coisa. Sabe? Isso me deixa constrangida. Fica parecendo que é uma sentença aí, doença não é sentença. A gente consegue reverter muita coisa. Isso é uma doença sem cura, mas com tratamento. E dá pra chegar no final do mestrado, né? Com Já certeza. pensou no doutorado? Já sim. Eu faço essa pergunta assim, uma pergunta gatilho. Porque dá um nervoso. Nem terminou o mestrado, já pergunto. Eu estou fazendo o que eu critico. Agora, o que eu mais me dói é que eu sei que tem muitas mulheres que não sabem do diagnóstico, porque é uma doença quase que exclusivamente feminina. Os homens não conseguem ter uma expectativa de vida muito grande em relação ao lúpus. Né? Eles morrem mais, mas também são os menos acometidos. Mas existem muitos homens que possuem lúpus. Então, que eu fico mais chocada a falta de política, né, de saúde pública para atender essas pessoas que muitas vezes até hoje não tiveram nem a oportunidade de receber seu diagnóstico. Aqui em Salvador é muito carente de ambulatório de doenças reumáticas. Eu conheci 2 no Hospital das Clínicas e outro na Escola Baiana de Medicina. Não sei se ainda funciona o da Escola Baiana de Medicina, mas o de lá do Hospital das Clínicas funciona. Agora, como a gente sabe, é um tanto complicado você conseguir uma vaga, mas existe. Eu estava falando com Karina sobre a questão do... Foi aprovada, ainda não tá vigente, mas foi aprovada uma lei de prioridade para pessoas com fibromialgia em Salvador. Mas eu não vejo políticas assim para pessoas com lúpus. Além de não ter política, como não é discutido, eu já cheguei no hospital, né, particular mesmo, eles já me conhecem, já sabem que eu tenho lúpus, então eu entro na fila de prioridade. A última vez que eu fui agora para o internamento, me colocaram na fila de prioridade, sendo que tinham umas pessoas que haviam sido atendidas, feito a ficha antes de mim. Quando o rapaz me chamou, as pessoas se levantaram, quase quiseram me bater, porque eu passei na frente, sem saber nada do que eu tenho. Sim. Olha pra minha cara, oxe, o que essa menina tem? Como se a doença tivesse que vir escrita no rosto para que as pessoas pudessem respeitar. Eu imagino, é complicado. Eu fico imaginando quando essa lei
para prioridade para pessoas com fibromialgia for entrar em vigência, entrar em vigor, eu fico pensando se eu vou ter... Olha o nível da coisa. Eu já sei o que é que eu vou você ter vai coragem. falar. Eu também, eu penso nisso. Eu penso muito nisso. Eu fico, pô, será que eu vou ter coragem de pegar a prioridade em alguma coisa? Porque a prioridade é importante. Se a gente fica muito tempo em pé, dói tudo, né? Começa a doer as pernas, a coluna, e, enfim, dói tudo. Então é importante, sim. Eu tô falando isso porque eu já passei pelo processo também de não vou pegar carteirinha. Não, que absurdo. Eu também. Mas é porque a gente se deixa levar pelo pensamento dos outros, né? De, é frescura. E acaba a gente passando por cima do nosso direito. Sim, eu fiquei muito feliz de ter essa lei, né? Mas vamos ver quando é que vai entrar em vigor. Pois é. Já tô convencida de que eu mereço, sim. Mereço não, né? Não é merecer a palavra certa. É o direito que você tem. Sim. Né? E que eu posso fazer sem me auto-julgar. Porque não é fácil você ser independente no outro dia, da noite pro dia, sua vida toda mudar. Sim. Eu acho que um dos maiores desafios são esses. Sim, eu tava... Vou contar esse caos para mostrar o quanto é difícil, sim, a gente se adaptar, assim. Teve ainda esse ano, eu fui para uma eu fui para uma reunião de emprego. E aí eu mandei mensagem para Rafael, meu companheiro, né? Falando, cheguei aqui e tal, tô acabada, tô com dor, com fadiga, porque eu tive que subir uma escadona, uma ladeirona. Aí ele, não, mas tá errado, porque você precisa de acessibilidade agora, não é assim, você não pode ficar indo para esses lugares, eles têm que ver uma outra opção aí para poder te facilitar. Quando eu li acessibilidade, eu fiquei, meu Deus, agora eu sou uma pessoa que precisa realmente de acessibilidade. E aí a ficha caiu, eu fiquei parada assim, olhando pro celular. Verdade, agora eu preciso. Porque a gente tem muitos preconceitos, né? Com a questão da acessibilidade. Cria um imaginário da pessoa que precisa de acessibilidade daquela determinada forma. E aí eu acho que isso é um motivo também pra gente ficar relutante sobre algumas coisas. E acessibilidade é muito importante. Por exemplo, eu não ando em escadas que não tem corrimão, porque o desequilíbrio ele pode acontecer em qualquer momento. É tanto que quando eu estou nos períodos de internamento no hospital, eles colocam uma sinalização de que há um risco de queda. Aí você imagina, já tem artrose, osteoporose, tudo com ose, cai e acontece, né? Iguala todo mundo numa mesma caixinha e não trata direitinho. E aí pode acontecer vários tipos de acidentes. É horrível, é bizarro. Verdade. E não tá dentro da arcada acadêmica, mas acaba tendo relação, sim. Como é o mercado de trabalho para você? Para você falar, assim, quando você tá numa entrevista de emprego, de estágio, e você fala que você é uma pessoa que tem lupus. As pessoas já te olham de forma diferente. Primeiro pergunta o que é, né? Como as pessoas não conhecem, né, do que a doença se trata, então elas perguntam basicamente o que é. Aí eu sempre explico, acho importante também explicar para que as coisas fiquem bem estabelecidas, mas eu até hoje nunca tive nenhum problema da pessoa me prejulgar por conta da enfermidade, né? Nunca tive esse tipo de problema não, mas eu creio que outras pessoas e outras experiências devem ter passado por isso, da pessoa já te incapacitar antes mesmo de saber o seu potencial no trabalho. Sim, sim. Eu perguntei justamente porque eu já ouvi pessoas falando que, mas eu não falo que eu tenho a doença. Para poder poupar, né? Para não perder a vaga, para não isso prejulgar. Deve rolar muito, muito mesmo. Sim, sim. Infelizmente, né? Até porque não tem, a doença não tem nada a ver com produtividade nem com competência. Acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre você, sobre sua relação com a academia e... Bom, o sonho de estar na universidade, ele foi despertado assim um tanto tarde. Eu terminei o ensino médio, eu tinha 16 anos, e como não se falava muito no colégio sobre esse incentivo
de adentrar as universidades, eu demorei muito tempo para retomar os estudos, porque na minha cabeça era em terminar o ensino médio e procurar um emprego, né, naquele momento. E aí eu descobri um ensino pré-vestibular, né, que hoje eu atuo lá como educadora nesse curso pré-vestibular, né, que é mais que um curso pré-vestibular, né, tanto que eu trabalho lá com questões raciais e ensino de história da África para esses meninos que querem ingressar na universidade. E foi lá, né, que eles me acolheram em 2009, que é o GAPEC. Nesse ano de 2009, eu, como não estava preparada, não tinha vindo com bagagem alguma do ensino médio, eu acabei não conseguindo, né, nenhuma vaga em nenhuma universidade. Mas aí, em 2010 eles apostaram em mim de novo e aí eu consegui, né, que eu consegui passar em História na UFBA, Museologia lá na UFRB, Direito na UFES, e passei no IFBA também. E optei por fazer História, né? Nesse momento eu não tinha nenhum tipo de problema em relação à saúde, né? Transcorria da melhor maneira possível. E aí eu fui insistindo, entrei na universidade, na UFBA. Aos trancos e barrancos eu consegui concluir a minha graduação, né? O lupus, ele nunca conseguiu me frear em relação aos meus objetivos. Teve coisas que eu tive que dar um tempo, mas eu nunca deixei de fazer absolutamente nada. E também não quero impor essa condição, porque cada um tem seu tempo, tem o seu momento e tem suas questões. E aí eu terminei em 2016, como eu falei antes. E aí eu demorei mais 2 anos para poder voltar para o mestrado, porque eu precisava também ter uma estrutura de saúde. Né? Para se manter na universidade, a gente precisa de uma estrutura financeira, emocional e física. Então aí eu voltei, né? Tentei o mestrado em 2018, não passei. Insisti de novo em 2019, foi aí que eu entrei. E aos trancos e barrancos eu vou terminar e vou seguir para o doutorado. Quero te agradecer, viu, Lore? Te agradecer pelo espaço e pela oportunidade de estar conversando sobre a vida acadêmica, ao mesmo tempo como lidar com as questões de doenças, né, de doença autoimune, pouco discutida, pouco falada, pouco investida, né, pelo governo, os desafios que se mostram, né, e é isso. Eu agradeço também por você ter aceitado o convite, por você ter exposto suas particularidades, né, porque não deixa de ser algo íntimo. Muito obrigada. Eu acredito que falar sobre é a melhor opção, porque quanto menos a gente fala, menos as pessoas conhecem e mais preconceito é difundido. Então, certeza. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Lore. E você que está assistindo, se quiser deixar comentários, deixa comentários aqui nos comentários, no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam a Érica, conheçam sobre lupus e conheçam o trabalho do Passos Entre Linhas. Até a próxima. Obrigada, Lore. Tchau. Tchau.